Caminhoneira chorou após blitz abusiva da PRF. Indignação tomou conta da BR. Eu vi com esses olhos, eu tava lá, na boleia da minha nave cinza Nardo. Cê tá doido, cada quilômetro parecia normal. Só mais um trecho no tapetão, até que do nada, lá na frente, eu notei. E não era miragem, não. Foi nesse instante que eu percebi. A estrada ia me ensinar uma lição que eu nunca mais ia esquecer. O sol já queimava forte quando engatei a quinta no tapetão. A BR-116 estava viva, caminhões cortando o asfalto, buzinas ecoando como vozes conhecidas. O ronco do meu Scania 460R Super Cinza, Nardo, preenchia a boleia como uma música de guerra. Grave, imponente, lembrando que ele era mais que um caminhão, era meu parceiro de batalha. De repente, o rádio PX chiou. Atenção no 12, Marta. Trecho mais pra frente tá com QRM pesado, uns bota parando geral. Meu estômago virou. Bota na pista sempre significa dor de cabeça. Apertei o volante, senti o couro quente sob minhas mãos calejadas. Era cedo demais para confusão, mas estrada não escolhe hora. O coração acelerou, tentei focar. Tô na liga, pensei, repetindo baixinho, como quem se convence que nada vai abalar. Mas bastava uma lembrança atravessar para balançar tudo. Meu pai, um bruto velho de estrada, sempre dizia que a gente não teme buraco nem ladeira, mas injustiça derruba até o mais forte. Pisando firme, joguei o Scania pro acostamento para checar algo estranho. Uma fumaça fina escapando pela lateral. Desci rápido, sol quente batendo no rosto. O cheiro de diesel queimado me acertou. Não era nada grave. Só resíduo de poeira grudada no escape. Suspirei aliviada, mas a mente não desgrudava do aviso do rádio. Subi de volta, liguei o motor e o ronco veio cheio, vibrando no peito. A estrada parecia querer me testar logo no começo da viagem. E foi nesse instante que uma carreta passou colada demais, quase arrancando tinta da minha porta. Buzinei forte, o coração na garganta. O caminhoneiro lá dentro, um cachorro louco no volante, só riu e acelerou. O asfalto tremeu e eu percebi. Não era só mais um dia de viagem. Algo estava para acontecer. Engatei de novo, deixei o Scania falar mais alto e pensei, se a estrada quer guerra, que venha. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like. Se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O asfalto já tinha esquentado quando deixei a confusão da manhã pra trás. O ronco do Scania preenchia o silêncio, aquele som grave que não deixava espaço para a solidão, mas que também sabia cutucar as lembranças. Na boleia, cada objeto tem história, e cada curva da estrada parece puxar um pedaço dela. Do lado do painel, bem colada com fita, a foto dos meus 2 filhos me olhava firme. João Pedro e Mariana, já criados, cada um correndo atrás da própria vida. Mas quando aquela foto foi tirada, eram só 2 molequinhos bagunçando o quintal. Eu sorria toda vez que batia o olho ali, mas também vinha apontada no peito. Quantos aniversários eu não passei em cima do tapetão? Quantas vezes o abraço ficou para depois? Parei num posto de beira de estrada só para esticar as pernas. Aquele cheiro de diesel misturado com café forte me trouxe lembrança do meu pai. Ele também era bruto de estrada, desses que carregavam pedra de pedreira, condenado, como chamavam na época. Um homem duro, mas com coração que batia no ritmo da buzina do caminhão. Foi ele quem me ensinou a segurar o volante firme, a não baixar a cabeça para a estrada. Lembro como se fosse hoje. Eu, moleca, sentada no banco alto, as mãos mal alcançando o volante do cara chata que ele dirigia. Olha pra frente, Marta, estrada não aceita distração, ele dizia. Hoje, cada vez que passo por um trecho difícil, é a voz dele que ecoa. Dei um gole no café do posto, amargo como a vida do caminhoneiro. A moça do balcão puxou o assunto. Estrada tá braba hoje, né? Sempre tá.
respondi, dando um sorriso rápido, mas o coração ainda batia acelerado com a lembrança do cachorro louco que quase arrancou tinta do meu Scania. Voltei para a boleia. A cada quilômetro rodado, era como se eu carregasse não só a carga de grãos no baú, mas também toda a minha história. O banco marcado, o volante liso de tanto segurar, até a cortina da cama atrás guardava cheiro de estrada, poeira, saudade. A estrada tem um jeito estranho de falar com a gente. Tem dia que ela é amiga, abre espaço, te deixa voar, mas tem hora que vira inimiga, fecha o cerco, joga teste atrás de teste. Naquele trecho, parecia que ela queria me colocar frente a frente com minhas escolhas. De repente, o rádio PX chiou de novo. Marta, confirma? Parece que o QRM tá piorando aí na frente. Bota parando de novo. Meu coração deu um pulo. Não podia ser. Tinha acabado de escapar de um estresse. E a estrada já me armava outra. Engatei, respirei fundo. Não adiantava correr. Cada curva podia ser a última tranquila antes do aperto. Olhei mais uma vez para as fotos dos meus filhos. Não sei se era força ou cobrança, mas senti que precisava aguentar. A estrada não perdoa quem se quebra no meio dela. Enquanto acelerava de leve, deixei a memória me levar de novo. A última vez que estive em casa, Mariana me abraçou forte e disse: Mãe, você vive mais nesse caminhão do que com a gente. Aquilo ficou na minha cabeça, martelando como prego. E era verdade. O Scania era meu teto, meu chão, meu abrigo e meu castigo. Era nele que eu ria, chorava, comia marmita esquentada no fogão de pobre e sonhava acordada com dias mais leves. Um caminhão não é só ferro e motor. Ele guarda lágrimas que caem sem ninguém ver. Gritos que só o ronco encobre. Cada arranhão na lataria é uma história. Cada buzina que ressoa na BR é uma lembrança misturada com poeira. Foi nesse turbilhão que notei algo estranho. O retrovisor mostrava o mesmo carro atrás de mim há vários quilômetros. Não podava, não recuava. Mantinha a mesma distância, como sombra grudada. O peito apertou. Em estrada, a gente aprende a desconfiar. Olhei de novo. O carro se manteve. Engatei uma marcha, acelerei. O Scania respondeu na hora, ronco forte, vibrando. Mas o carro também ganhou fôlego, acompanhando de longe. Segurei firme, tentando não transparecer nervosismo. O rádio chiou de novo, mas dessa vez fiquei muda. Era eu e aquela sensação de estar sendo seguida. Pensei no meu pai outra vez. Estrada fala, Marta, escuta. Pois bem, ela estava gritando naquele momento. Continuei firme, mas por dentro sabia que alguma coisa grande estava para acontecer. A estrada não dá aviso à toa. E foi quando avistei mais à frente o reflexo metálico que congelou meu peito. Cone laranja no acostamento, faixa estendida, viatura atravessada. Blitz. O carro que me seguia piscou faróis e, do nada, desviou para o acesso lateral. Sumiu, sem deixar rastro. Fiquei sozinha, de frente para a barreira. Apertei o volante até os dedos ficarem brancos. A lembrança da minha família, o conselho do meu pai, a desconfiança da estrada, tudo convergia naquele ponto. Eu sabia que dali para frente a viagem não seria só sobre carga e quilômetros, era sobre dignidade. E a estrada, mais uma vez, ia cobrar caro para me ensinar isso. O sol já vinha abrindo o céu quando deixei o Paraná para trás. O tapetão brilhava como um espelho comprido, esticado até perder de vista. A cada marcha engatada, o Scania cinza nardo respondia com aquele ronco firme, grave, que parecia conversar comigo. Não era só motor, era quase coração batendo junto do meu. Rodar sozinho no asfalto tem dessas. O silêncio te acompanha, mas também te cutuca. O vento entrava pela janela, quente, trazendo cheiro de mato cortado e poeira vermelha de beira de pista. E ali, no meio da imensidão, dava aquela sensação de liberdade que só quem vive estrada entende. Mas estrada nunca é só calmaria. Sempre guarda surpresa atrás da curva. No rádio PX entrou a voz de um conhecido. Ô Marta, confirma! Tá rodando pro porto hoje! Confirmado.
Filé até Santos, mas parece que o bicho tá pegando mais pra frente. Ouvi dizer que os bota tão parando geral. Fica ligeira. Soltei um suspiro pesado. Não queria trazer de novo aquela tensão da Blitz, mas a estrada não solta a gente tão fácil. Deixei a conversa no PX e segui. No retrovisor, o céu azul se misturava com lembranças. Lembrei do dia em que meu pai fez a primeira viagem longa comigo. Eu tinha uns 15 anos. Ele olhou para mim e disse: Marta, estrada chama todo mundo. Uns escutam e fogem, outros escutam e ficam para sempre. Eu fiquei. E cada curva agora parecia um eco daquela escolha. Mais adiante encostei num posto para abastecer. Enquanto o diesel enchia o tanque, fiquei observando outros brutos chegando. Um caminhoneiro de barba grisalha desceu do barracão de zinco e veio puxar papo. Esse Scania é tua nave, né? Tá bonito, parece zero. É meu companheiro de estrada, respondi orgulhosa. Ele sorriu, mas logo ficou sério. Se prepara, moça. O pessoal tá reclamando de abuso nessas blitz. Já não basta a lida dura, ainda tem que engolir desrespeito. As palavras dele bateram fundo. Senti que não era só comigo. A estrada inteira andava machucada com a forma que estavam tratando os motoristas. Voltei pro volante, engatei e segui viagem. O sol já alto iluminava os campos, as plantações passando como ondas verdes. E, mesmo com a beleza do cenário, uma sombra insistia em crescer dentro de mim. De repente, um QRM na pista. 2 caminhões parados no acostamento, motoristas discutindo bigode a bigode. Buzinei, reduzi a marcha e passei devagar, sem me meter. Mas aquela cena me lembrou o quanto o asfalto pode virar campo de guerra num segundo. Uma ultrapassagem mal feita, um freio errado e pronto, caos. Segui firme, coração apertado. Mais alguns quilômetros e o PX chiou de novo. Era o seu Valdemar, veterano de estrada que eu conhecia de outras rotas. Marta, você tá no 12 mesmo, hein? Tô te vendo lá na frente. Olhei pelo retrovisor e lá estava o bruto dele, uma muriçoca velha, mas ainda roncando bonito. Dei risada. Essa tua nave é teimosa, Valdemar. Não morre nunca. Teimosa igual eu. A estrada chama, minha filha, e a gente atende. A voz dele veio com peso. Parecia conselho, parecia aviso. Seguimos lado a lado por alguns quilômetros, até que ele reduziu e disse: Vai na frente, Marta, mas abre o olho. Essa viagem tua ainda vai dar história. As palavras ficaram ecoando na boleia. Era só jeito de falar ou ele sabia de algo? Olhei a estrada à frente. O horizonte parecia tranquilo, mas dentro de mim a tensão só crescia. Eu sabia que algo estava por vir. O silêncio do Scania naquela reta longa era quase um presságio. Lembrei de Mariana, minha filha, perguntando quando eu ia largar a estrada. João Pedro dizendo que não queria a mesma vida. O coração apertou. A estrada chama, mas será que ela cobra mais do que dá? Suspirei fundo, engatei a marcha e deixei o motor cantar alto. O vento bagunçava meu cabelo. O sol queimava o braço e a mente não parava de girar junto com as rodas. Foi então que avistei ao longe uma movimentação estranha. Carros lentos, caminhões alinhados, viatura com luzes piscando. Meu peito travou. A BR não costuma parar sem motivo. Segurei firme o volante. O Scania rugiu, como se entendesse que a prova estava chegando. E naquele instante percebi, a estrada não só me chamava, ela me desafiava. E eu não tinha escolha a não ser responder. A reta parecia interminável, o tapetão brilhando debaixo do sol forte. Eu vinha embalando o Scania, motor roncando bonito, quando os olhos bateram em algo lá na frente. Um ponto metálico piscando, luz azul-vermelha se revezando no horizonte. Meu peito travou. Viatura, cones, blitz. Respirei fundo, mas parecia que o ar não entrava direito. No rádio PX já tinha rolado aviso, mas ver com os próprios olhos era outra coisa. A cena inteira foi crescendo à medida que eu avançava. Caminhões parados no acostamento, carros abrindo caminho devagar, os bota em pé, colete refletindo, gestos duros mandando encostar. Meu estômago virou pedra. O Scania seguia firme,
mas a cada metro eu sentia como se estivesse dirigindo direto para dentro de um redemoinho. Calma, Marta, falei sozinha, a voz baixa tentando enganar a atenção. Tá tudo certo, documento em ordem, carga limpa, respira. Só que estrada não se resume a documento. Estrada também é cara feia, palavra atravessada, olhares que pesam mais que tonelada de soja. E eu conhecia aquele tipo de clima. Não era de rotina, era de caça. Um dos bota ergueu o braço, a mão firme mandando eu encostar. O coração disparou. O ronco do Scania ficou mais alto quando pisei no freio, como se o bruto quisesse me proteger. Engatei, puxei para o acostamento e o silêncio dentro da boleia ficou pesado. Desliguei o rádio, ajeitei os papéis no painel e olhei no retrovisor. Atrás, outro caminhão manobrava para parar também. Um Volvo vermelho, motorista de boné que fez sinal com a mão como quem diz boa sorte. Não sei porquê, mas aquele gesto simples me deu um nó na garganta. Quando desci, o calor bateu forte no rosto. O sol refletia na lataria do Scania, deixando o cinza nardo ainda mais imponente. Mas eu me sentia pequena diante da cena. 2 policiais já vinham na minha direção. Um deles alto, óculos escuros, expressão dura. O outro, mais jovem, parecia só seguir o embalo. Documento e nota fiscal. A voz veio seca, sem cumprimento, sem olhar. Entreguei com a mão firme, mas por dentro ela tremia. Ele pegou sem nem levantar a vista, folheou rápido, virou para trás, fez um gesto para o parceiro. Abre a carga. Meu peito deu um salto. Não era a primeira vez que pediam revista, mas do jeito que falaram, sem motivo, sem cuidado, parecia mais pessoal. Olha, tá tudo lacrado, certinho. Tentei argumentar apontando para os selos. Se vocês quebrarem, eu perco a garantia do carregamento. O mais velho me encarou por cima dos óculos. A senhora tá nervosa por quê? Tem algo a esconder? O sangue subiu na hora. Quis responder atravessado, mas me segurei. Estrada ensina. Discutir em blitz é pedir para complicar. Ainda assim, a indignação já ardia no peito. Atrás de mim, ouvi buzinas curtas. Outros caminhoneiros parados assistiam de longe. A sensação de estar em vitrine foi aumentando. Cada passo dos bota em volta do meu caminhão parecia um julgamento. Eles começaram a circular o Scania, olhando como quem procura defeito em cada detalhe. O mais jovem bateu a mão na lataria e fez piada baixa para o colega, que riu. Aquilo queimou dentro de mim. Sejam pelo menos cuidadosos, esse caminhão é meu sustento, falei, firme. Mas a voz falhou um pouco, nenhum dos dois respondeu. O mais velho apenas fez sinal para abrir. Naquele instante senti a garganta secar. O Scania não era só máquina, era meu abrigo, minha casa rodante, meu pedaço de dignidade. Ver estranhos mexendo nele daquele jeito era como se cutucassem em mim mesma. No acostamento, o calor aumentava. O cheiro de diesel, de borracha quente, tudo se misturava com a pressão no peito. Um suor frio escorria na nuca. Olhei de novo para as fotos no painel, lá dentro, me encarando pela janela. Meus filhos sorrindo na foto pareciam me perguntar se eu ia aguentar mais essa. O mais velho voltou até mim com os documentos na mão. Vamos ter que reter o veículo para averiguação. As palavras caíram como soco, meu coração disparou, as pernas amoleceram. Eu sabia o que aquilo significava. Parada forçada, carga comprometida, prejuízo certo. E mais que isso, significava ser tratada como criminosa sem ter feito nada. Tentei falar, mas a voz não saiu de primeira. Respirei fundo e só então consegui. Não tem motivo para isso. Tô com tudo certo. Vocês estão passando do limite. Ele apenas ergueu o queixo, indiferente, como se minha indignação fosse ruído de motor. Naquele instante percebi, não era só fiscalização, era abuso. E eu estava sozinha diante da barreira. A estrada chamava sim, mas agora não era mais convite. Era desafio. E eu sabia que dali em diante nada seria simples. O barulho das botas no asfalto veio antes da voz.
Passos firmes, pesados, cada vez mais perto de mim. Eu já sentia o suor escorrer pela testa, não só do sol forte, mas da tensão que pesava no ar. Quando levantei os olhos, ele estava ali, alto, óculos escuros espelhados, colete refletindo a luz como faca no meio-dia. O rosto dele não tinha expressão nenhuma, mas o jeito de olhar atravessava a gente sem precisar de palavra. Era como se dissesse: você já está errada só por estar aqui. Documentos. A voz veio curta, sem um bom dia, sem nada. Estendi as mãos com a papelada. Ele pegou sem sequer encostar na minha pele, como se até isso fosse incômodo. O coração acelerou. Estrada ensina a lidar com fiscalização, mas também ensina a reconhecer quando não é rotina, é perseguição. Enquanto folheava os papéis, senti o olhar dele subir devagar até meu rosto. Não era só conferência, era julgamento. Nome completo? Perguntou, sem desgrudar os olhos de mim. Marta Soledade. A voz saiu firme, mas por dentro tremia. Ele repetiu meu nome em tom de deboche, quase como se fosse engraçado. Depois devolveu os documentos para o parceiro, mais novo, que ficou quieto, só obedecendo. O silêncio entre nós era pesado. Só se ouvia o ronco dos caminhões parados no acostamento e, ao fundo, buzinas curtas de motoristas impacientes. Eu queria gritar que não tinha nada de errado, mas a garganta estava presa. Vai abrir a carga, disse, seco, sem olhar de novo para os papéis. Meu peito travou. Tá lacrado, tudo em ordem. Se mexer aí, vou ter problema no destino. Ele deu um passo para frente, se inclinou um pouco, óculos refletindo o meu próprio rosto. Tá nervosa por quê? Tem algo escondido? Senti o estômago embrulhar. Era provocação. Eu sabia. E sabia também que qualquer palavra errada podia ser usada contra mim. Respirei fundo, apertei os dedos na costura do colete e tentei me segurar. Atrás, ouvi a voz de outro caminhoneiro baixinho no PX, que ainda estava aberto dentro do Scania. Força, Marta. Fica firme. Quase chorei ali mesmo só de ouvir aquilo. Mas não dei esse gosto pro policial. Ele deu a volta no caminhão, devagar, olhando cada detalhe como se esperasse o metal confessar algum crime. O parceiro mais novo o seguia de perto, mas com um olhar baixo, quase envergonhado. Quando parou na traseira, o mais velho bateu 2 vezes na lataria. Abre! Não vou abrir sem motivo justo. Respondi, firme, mesmo sentindo o coração disparar. Foi aí que os olhos dele, pela primeira vez, mostraram algo. Raiva, rápida, mas clara. Um aperto de mandíbula, um respirar fundo como quem segura o ímpeto. Senhora, não complique. A palavra senhora saiu cuspida, não como respeito, mas como afronta. Meu peito queimava. Lembrei do meu pai dizendo que a estrada testa a gente de formas diferentes. E naquele momento, a estrada não estava me testando com curva perigosa nem serra íngreme. Era com esses olhos de quem julgava antes mesmo de saber. Tentei mudar o tom. Olha, tá tudo certo. Confere o sistema. Tá tudo registrado. Só quero seguir viagem. Ele deu uma risada curta, seca. A gente decide quando você segue. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Naquele instante, percebi que não era mais questão de documento. Era pessoal. Um caminhão atrás buzinou forte, impaciente. O barulho ecoou na pista e o policial se virou irritado. Fez sinal para outro agente segurar o trânsito, mas antes de voltar a me encarar, tirou os óculos por um segundo. Os olhos dele eram frios, sem brilho, sem dúvida, só a certeza de que tinha o poder e ia usar. Devolveu os óculos para o rosto e disse, vai encostar ali do lado, seu caminhão vai ser retido. O coração bateu tão forte que quase engoliu o ar. Não consegui responder de primeira. Meus dedos tremiam e por dentro só vinha uma pergunta. Até quando a gente vai ser tratado como bandido por carregar o Brasil nas costas? Subi de volta na boleia, as pernas pesadas como chumbo. Olhei para as fotos dos meus filhos coladas no painel e senti a garganta arder. O ronco do Scania, que sempre foi força, agora parecia grito preso. No retrovisor, vi o reflexo do policial ainda me observando.
Não era conferência, era desafio. E eu sabia, aquela história só estava começando. O Scania ainda roncava baixo, estacionado no acostamento, quando o policial bateu na porta da boleia. 3 batidas secas, impacientes. Eu respirei fundo, abri a porta e desci devagar, sentindo o calor do asfalto subir pelos pés. Ele já estava de braços cruzados, expressão dura, olhar desconfiado. O parceiro mais novo ficava um pouco atrás, quase sempre em silêncio, como se não tivesse coragem de interferir. "A senhora está vindo de onde?" A voz dele saiu como uma lâmina, sem tempo para respirar. "Do interior do Paraná." Falei simples, direto. "E vai para onde?" "Porto de Santos." Ele estreitou os olhos, me medindo de cima a baixo, como se cada palavra precisasse ser desmontada antes de acreditar. "O que leva na carga?" "Grãos, soja." Minha voz soou firme, mas por dentro já queimava de raiva. Ele deu um meio sorriso, daqueles que não tem graça nenhuma. "Soja, né? Estranho. Essa rota não costuma ser usada para esse tipo de transporte." Meu estômago embrulhou. Era mentira descarada, e nós dois sabíamos, mas ele falava como se fosse verdade absoluta. Eu respirei fundo, tentando não explodir. "É a rota que a empresa pediu. Documentação tá toda aí." Ele se aproximou um passo, tão perto que senti o cheiro forte do protetor solar misturado ao suor. "Sabe o que eu acho?" disse, baixando o tom, quase num sussurro. "Acho que você tá nervosa demais pro tipo de carga que tá levando." Minhas mãos cerraram em punho. Não era só fiscalização, era provocação. "Nervosa eu tô pelo jeito que vocês estão me tratando. Eu sou caminhoneira, não criminosa." O silêncio entre nós durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. O parceiro mais novo desviou os olhos como se não quisesse assistir. O mais velho deu uma risada curta, debochada. "Quem não deve não teme, senhora." Aquilo foi como soco, a frase que sempre usam para justificar qualquer abuso. Mordi a língua, porque se soltasse a raiva, eu sabia que ia me arrepender. Ele folheou de novo os papéis, devagar, como quem arrasta o tempo só para testar a paciência. "E esses documentos aqui?" Ergueu um papel, chacoalhando. "Tem uma data que não bate." Meu coração disparou. "Como assim? Tá tudo certo, revisei antes de sair." "Olha aqui." Ele apontou com o dedo firme. "Nota emitida dia 12, carga registrada no sistema dia 13. Tá estranho?" Olhei bem de perto. Ele tinha razão sobre as datas, mas eu sabia o motivo. A empresa às vezes emitia a nota antes do carregamento. Prática comum, nada ilegal. Ou isso é procedimento normal. A empresa libera a nota antes da carga estar pronta. Ele arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. "Normal? Eu nunca vi." A vontade de gritar foi enorme. Eu sabia que ele já tinha visto sim, provavelmente 1000 vezes, mas preferia fingir que não. Respirei fundo, tentando não tremer. "Pode verificar no sistema." "Tá tudo certo." Ele não respondeu. Só ficou ali, me encarando, deixando o silêncio pesar. O sol queimava, o suor escorria e eu sentia cada segundo como uma tortura. Foi então que uma voz no PX que eu tinha esquecido aberto dentro da boleia ecoou. "Marta, confirma? Tá tudo bem aí?" O policial virou o rosto na hora, ouvindo a voz sair do rádio. Os olhos brilharam de irritação. "Desliga isso. Agora." Subi rápido, desliguei, e quando desci, ele ainda me olhava como se tivesse pego uma prova contra mim. "Quem estava falando?" "Colega de estrada." "Só isso." "Estranho. Parece que você está recebendo instrução." O coração subiu para a garganta. Era absurdo, mas eu sabia que dali até me acusarem de qualquer coisa era um passo. Eu não tenho nada a esconder. A voz saiu mais alta do que eu queria. Ele se aproximou mais um passo, me olhando direto nos olhos. "Vamos ver." O parceiro mais novo pigarreou, parecia desconfortável. "Talvez seja melhor chamar o supervisor." Arriscou, mas levou um olhar atravessado do mais velho e calou. Naquele momento entendi. Não era sobre nota, não era sobre soja, era sobre poder. Ele queria me quebrar.
Meu peito ardia, as mãos tremiam. Eu queria chorar, mas segurei. Só não sabia até quando, e no fundo da mente uma pergunta martelava. Até onde ele ia? A estrada não dava resposta, só jogava silêncio. E esse silêncio doía mais que qualquer palavra atravessada. Fiquei ali, encostada na lateral quente do Scania, tentando respirar fundo. O sol batia no rosto, mas o calor que mais queimava vinha de dentro. Não era só a arrogância do policial, não era só a desconfiança sem motivo. Era algo mais fundo que eu conhecia há anos, o olhar de quem nunca acreditou que mulher podia segurar um bruto na estrada. Desde o primeiro dia em que subi num caminhão, essa sombra me acompanhava. Lembro da minha primeira viagem sozinha. Entrei no posto para tomar café e um caminhoneiro mais velho, desses de bigode grosso e chapéu surrado, olhou para mim e soltou: "Caminhão não é lugar de mulher. Vai para casa cuidar dos filhos." Na hora, sorri sem responder, mas quando voltei para a boleia, chorei baixinho, escondida, só o ronco do motor escutando. A estrada é dura, mas aquele preconceito sempre foi mais pesado que qualquer serra íngreme. Agora, anos depois, ali na frente daquele policial, eu sentia o mesmo peso. Não era a nota fiscal, não era a carga, era eu. O fato de ser mulher, dirigindo uma nave dessas, incomodava. E ele não escondia isso. Olhei para o Scania, meu companheiro, e lembrei quantas vezes já provei que dava conta. Já desci serra com chuva e carga cheia. Já fiquei atolada em poeira e consegui sair. Já rodei dias inteiros no bico seco porque o frete era curto. E mesmo assim, cada vez que encostava numa blitz, tinha que começar tudo do zero. Como se precisasse provar outra vez que não era uma farofa qualquer, mas uma doutora da estrada. O policial ainda folheava meus documentos devagar, como quem procura brecha. Eu sabia o que estava fazendo, tentando me desgastar, esperando que eu me contradissesse, que eu tropeçasse na própria paciência. "Engraçado", ele falou sem olhar para mim. "Mulher sozinha nesse trecho, é comum isso?" As palavras vieram como pancada. Não era pergunta, era insinuação. Respirei fundo, segurei a voz para não tremer. "É tão comum quanto homem sozinho. Estrada é para quem trabalha, não importa se é homem ou mulher." Ele riu, uma risada curta, seca, que me deu mais raiva do que se tivesse gritado. "Sei não. Parece estranho." A cada frase eu sentia o peso aumentar. Não era só comigo, era com todas as caminhoneiras que eu conhecia. Quantas já tinham contado histórias parecidas? Colegas que eram paradas mais vezes que os homens, que eram testadas, questionadas, desacreditadas. Era um ciclo que nunca acabava. Fechei os olhos por um instante e lembrei da minha filha, Mariana, me perguntando por que eu não largava o volante. "Mãe, você merece respeito, não essa vida de sempre provar que é capaz." Eu não tinha respondido na hora, porque não tinha resposta. Só sabia que a estrada corria no meu sangue. Mas naquele instante, diante daquele policial, percebi que talvez ela tivesse razão. O silêncio do acostamento foi cortado por buzinas longas. Caminhões alinhados, motoristas observando de longe, alguns até acenando discretamente. Eu sabia que eles viam o que estava acontecendo. Sabiam que não era fiscalização comum. A estrada tem olhos, e quando algo não está certo, ela se inquieta. O policial fechou a pasta com os documentos e voltou a me encarar. "Vai encostar mais à frente. Quero revista completa." Meu coração disparou de novo. Eu sabia que não adiantava discutir, mas também sabia que abrir a carga significava problema no destino. Pior, significava me curvar de novo a um jogo injusto. Naquele instante, senti uma mistura de raiva e impotência que quase me fez desabar. Mas não podia. A estrada já tinha me ensinado a engolir muito, só que ali, mais do que nunca, a vontade de reagir era enorme. Olhei nos olhos dele, segurei firme e disse: "Eu não vou aceitar ser tratada diferente só porque sou mulher." Ele arqueou a sobrancelha como se tivesse ouvido uma afronta. O silêncio entre nós pesou. Atrás, ouvi alguém no PX arriscar uma frase curta, abafada.
Força, Marta, não deixa eles te quebrarem. Meu peito se apertou. Não era só minha luta, era de todos nós. E naquele momento, percebi que o preconceito não era só fardo pessoal. Era uma corrente pesada que prendia cada caminhoneira, cada mulher que ousava assumir um volante e enfrentar o tapetão. O peso do preconceito não estava só nas palavras atravessadas, mas no silêncio de quem fingia não ver. E era contra isso que eu estava ali, tentando resistir. Mesmo que minhas mãos tremessem, mesmo que meu coração quase saísse pela boca, eu sabia que precisava segurar firme. Porque cada vez que eu cedia, era como se confirmasse o que eles pensavam. E eu não ia dar esse gosto. Não ali, não naquele acostamento, não diante do meu Scania. A estrada me testava outra vez, e eu ia aguentar. O barulho do lacre sendo cortado ainda ecoa na minha cabeça. Um estalo seco, frio, que me deu a sensação de estar ouvindo um pedaço de mim se partindo. O policial não pediu, não explicou, só fez sinal para o parceiro e pronto. Faca no plástico, selo rompido, e a dignidade que eu carregava junto da carga ficou espalhada no chão do acostamento. Eu fiquei parada, mãos fechadas, tentando não tremer. O sol refletia na lataria do Scania cinza nardo, mas aquele brilho parecia ofuscado pelo descaso. Era como se meu caminhão, meu abrigo, minha casa, meu companheiro de cada curva, estivesse sendo invadido sem respeito nenhum. "Cuidado com isso!" gritei, quando o mais novo jogou a lona de qualquer jeito no asfalto. "Isso não é brincadeira. Essa carga tem destino certo e se estragar é prejuízo meu." Ele me olhou de relance, um olhar rápido, desconfortável, quase pedindo desculpa, mas não disse nada. O mais velho, o de sempre, riu baixo e comentou: "Se não tem nada errado, não precisa se preocupar." A raiva subiu no mesmo instante. Me preocupar? Vocês sabem quanto custa um lacre desse? Sabem o que significa perder a confiança do cliente? Ele não respondeu. Continuou circulando a carreta como se fosse dono dela. Abriu porta, puxou caixa, chutou pneu. Cada movimento era um recado. "Aqui mando eu." O coração batia forte, misto de indignação e impotência. Lembrei do meu pai, lá atrás, dizendo que caminhão é extensão da gente. "Quem mexe no seu bruto sem respeito, Marta, mexe direto no teu coração." Naquele momento entendi o peso exato daquelas palavras. Um barulho metálico me fez virar. O mais novo tinha aberto a caixa de ferramentas e revirava tudo, deixando chave de boca, macaco e lanternas caírem no chão. Corri até ele, não aguentei. "Ei, isso não é feira para vocês remexerem. É meu trabalho, minhas coisas." Ele parou, meio sem jeito, mas antes que pudesse responder, o mais velho gritou: "Faz o serviço direito, soldado." A humilhação veio como avalanche. Eu não era suspeita de nada, mas estava sendo tratada como criminosa. O barulho dos caminhões passando na BR, as buzinas, o sol queimando, tudo parecia girar em volta de mim. Atrás percebi que outros motoristas já observavam. Um deles, sentado no degrau da boleia de um truck, acenou com a cabeça em sinal de apoio. Pequeno gesto, mas que me fez segurar firme as lágrimas. "Eu quero o nome de vocês dois e do supervisor dessa operação", falei, encarando o mais velho. "Isso não vai ficar assim." Ele me olhou devagar com aquele sorriso torto e respondeu: "Anota aí, bota número tal. O resto você descobre se conseguir." Era deboche, puro veneno. Eu respirei fundo, tentando não desmoronar. A cada segundo a indignação crescia. Quando vi o mais novo tentando subir na boleia, perdi a calma de vez. Corri até a porta e fechei antes dele entrar. "Aqui dentro ninguém mexe." Minha voz saiu firme, quase um grito. "Vocês querem verificar carga, ver lacre, beleza, mas a boleia é minha casa, é meu respeito." O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Ele recuou, visivelmente constrangido. O mais velho, no entanto, se aproximou, baixando o tom como se quisesse me intimidar. "Senhora, se continuar desse jeito, posso complicar ainda mais." O sangue ferveu. Mais do que já complicaram,
Vocês já quebraram meu lacre, já reviraram minhas coisas. Querem o quê? Me destruir? O parceiro mais novo olhou para o chão, claramente desconfortável. O mais velho apenas me encarou sem pressa, como se o prazer estivesse em me ver perder o controle. Atrás, ouvi novas buzinas. Motoristas se impacientavam. Alguns já tiravam a cabeça pelas janelas. A BR inteira assistia e eu sabia. Aquele espetáculo não era sobre segurança, era sobre humilhação. Voltei o olhar para o Scania. O cinza nardo imponente agora parecia vulnerável. Ver meu bruto daquele jeito, com a lona jogada no chão, caixa aberta, peças espalhadas, doeu mais que qualquer multa. Foi aí que senti as lágrimas ameaçando cair. Mas engoli seco, ergui a cabeça e disse firme: podem procurar o quanto quiserem, não vão encontrar nada porque eu não devo nada, mas nunca vão tirar de mim a certeza de que quem desrespeita trabalhador um dia vai responder por isso. O silêncio que veio depois não foi de alívio, foi de tensão. Eles ainda estavam lá, mexendo, anotando, fingindo trabalhar. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não era mais revista, era abuso. E no peito a sensação era clara. Estavam violando não só meu caminhão, mas também minha dignidade. E a estrada inteira era testemunha disso. O sol já castigava forte quando vi o mais velho largar a prancheta de lado e vir em minha direção. Ele caminhava devagar, aquele sorriso torto no rosto, como se tivesse acabado de achar motivo para se divertir. O parceiro mais novo ainda mexia no caminhão, mas dava para ver que estava desconfortável, evitando até me encarar. Tá nervosinha, né, caminhoneira? Ele soltou, ajeitando os óculos no rosto. Mulher no volante é sempre assim. Fica assustada com qualquer coisa. As palavras vieram como tapa. O sangue subiu de imediato, a boca secou. A vontade era de explodir, de jogar na cara dele que eu já tinha rodado mais estrada do que ele provavelmente sonhou. Mas me segurei, engoli seco, só que ele não parou. Deve ser difícil mesmo, né? Rodar sozinha, longe de casa, sem ninguém para cuidar. Imagino a solidão, deboche puro, cada sílaba carregada de veneno. Eu sentia meu corpo inteiro tremer, não só de raiva, mas de indignação. Não era fiscalização, era provocação deliberada. Ele queria me ver quebrar. Respirei fundo, tentei controlar a voz. Eu estou trabalhando e mereço respeito como qualquer outro motorista. Ele riu. Uma risada curta, fria, que fez meu estômago virar. Respeito se conquista, senhora. Até agora, o que eu vejo é só nervosismo e reclamação. Quem não deve, não teme. A frase repetida de novo. E de novo me atravessou como lâmina. Quem não deve, não teme. Como se estar ali, sendo humilhada, fosse sinal de culpa. Atrás, os caminhoneiros começavam a se agitar. Vi pelo retrovisor alguns braços para fora das janelas, buzinas curtas, gente falando no PX. Eu não estava completamente sozinha, mas a sensação era de estar cercada, sem saída. O policial se inclinou, o rosto próximo do meu. A voz veio mais baixa, mas ainda mais ácida. Ou você facilita, ou a gente complica a sua vida. Foi nesse momento que senti a raiva me tomar inteira. As mãos tremiam, o coração disparava, e por um segundo pensei em gritar, em fazer escândalo, em botar toda a revolta para fora. Mas me contive. A estrada sempre me ensinou que quem explode no calor da hora perde, e eu não ia perder. Mesmo assim, a injustiça era como nó na garganta, não era só sobre mim. Era sobre cada vez que vi colega mulher ser desacreditada, cada vez que ouvi piadinha imposto, cada vez que me olharam de cima a baixo como se eu estivesse ocupando um lugar que não era meu. Olhei firme nos olhos dele e respondi com a voz embargada, mas sem abaixar a cabeça. Pode complicar o quanto quiser, mas eu não vou baixar os olhos para você. Ele me encarou por um segundo, talvez esperando que eu recuasse, mas não recuei. O silêncio foi quebrado pelo parceiro mais novo, que pigarreou, meio sem jeito. Chefe, acho que está tudo certo com a documentação. Não tem nada irregular. O mais velho virou rápido, olhar fulminante como se o outro tivesse cometido uma traição. Fica quieto, soldado.
Quem decide aqui sou eu. Eu vi naqueles olhos que não era mais sobre carga, documento, nada disso. Era pessoal, era disputa de poder. E aí veio a frase que me atravessou de vez. No fundo você sabe, essa estrada não é lugar de mulher. Doeu, mais do que qualquer humilhação anterior. Não pela frase em si, eu já tinha ouvido aquilo 1000 vezes, mas pela forma como foi dita, com crueldade, com prazer em ferir. O peito apertou, senti as lágrimas queimando, pedindo para cair, mas segurei. Engoli seco, virei o rosto para o Scania. Meu bruto estava ali, parado, lona caída, ferramentas jogadas no chão. Era como se estivesse sofrendo junto comigo. As buzinas aumentaram atrás, mais longas, mais intensas. Motoristas impacientes, mas também solidários. A BR inteira parecia indignada junto. E foi nessa mistura de raiva, humilhação e apoio silencioso da estrada que percebi. Eu estava no limite. Um fio de cabelo a mais e eu desmoronava. Mas se tinha uma coisa que aprendi nesses anos de volante, é que estrada não perdoa fraqueza. Não diante de quem quer te ver cair. Então, mesmo com a voz embargada, mesmo com os olhos marejados, eu respirei fundo e disse: pode me provocar o quanto quiser, mas eu não vou esquecer desse dia. O mais velho riu de novo, debochado, mas lá no fundo, eu vi. Por trás do óculos escuro, ele percebeu que não tinha me quebrado, não completamente, e talvez por isso a raiva dele só cresceu. A estrada ainda ia piorar antes de melhorar. Eu sentia isso, e o pior ainda estava por vir. O silêncio do acostamento foi cortado por uma frase seca, cuspida como sentença. Seu caminhão vai ser retido para a averiguação. As palavras bateram no meu peito como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Por um segundo, fiquei parada, imóvel, sem conseguir acreditar no que tinha ouvido. Retido. O meu Scania. O meu sustento. Meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. Dias de espera, carga comprometida, contrato perdido, cliente que nunca mais ia confiar. E pior, a vergonha. Porque para quem olha de fora, caminhão parado em pátio da PRF é sinônimo de irregularidade. E não havia nada errado comigo. Nada. Isso é um absurdo, consegui dizer, a voz embargada. Tá tudo certo, tudo em ordem. Vocês não têm motivo. O mais velho me encarou com calma cruel, como quem já estava acostumado a ver gente implorar. A gente não precisa de motivo, precisa de suspeita, e eu tenho. Respirei fundo, tentando não desabar. Mas era como se a cada palavra dele, a corda fosse apertando mais em volta do meu pescoço. Atrás, ouvi buzinas longas, irritadas. Caminhoneiros que esperavam a liberação, mas também protestavam do jeito que podiam. Aquilo me deu força por um segundo, como se a estrada inteira estivesse soprando no meu ouvido. Não se cala. Suspeita não é prova, respondi mais firme. Vocês estão destruindo meu trabalho por pura arrogância. Ele não recuou. Apenas tirou os óculos escuros, mostrando olhos frios, quase sem brilho. A senhora pode falar o que quiser, a decisão já está tomada. Senti as pernas falharem. Encostei na lataria quente do Scania, tentando me sustentar. O ronco do motor desligado parecia um silêncio ensurdecedor. O parceiro mais novo, que até então ficava calado, deu um passo à frente. A voz dele saiu baixa, hesitante. Chefe, talvez não precise chegar a isso. Tá tudo limpo. O olhar que o mais velho lançou em seguida quase queimou o rapaz. Eu disse que tá retido, e vai ser. Foi um choque ver aquilo. Não era sobre a lei, não era sobre segurança. Era sobre ego, sobre provar força em cima de quem não tinha como se defender. Naquele instante, senti vontade de chorar. As lágrimas já queimavam nos olhos, mas eu não queria dar esse gosto. Fechei a mão em punho e virei o rosto. O mais velho sorriu de canto, satisfeito. Melhor colaborar. Vai ser mais rápido. O sangue ferveu. Dei um passo para frente. Encarei ele nos olhos. Mais rápido para quem? Para você mostrar que manda? Porque meu caminhão parado significa prejuízo, significa comida faltando na mesa dos meus filhos. Você entende isso? Ele não respondeu.
Só ajeitou o cinto no quadril e virou de costas. O silêncio dele foi pior do que qualquer palavra. Olhei de novo para o meu Scania, a lona caída, o lacre rompido, ferramentas espalhadas. Era como ver um amigo apanhando e não poder ajudar. O peito doía como se estivessem arrancando algo de dentro de mim. As buzinas aumentaram. Agora não era só impaciência, era protesto. Vários motoristas desceram das boleias, se juntando de longe, observando a cena. Eu via nos rostos deles a indignação. Alguns falavam no PX, e mesmo desligado o barulho ecoava nas janelas abertas. Isso é abuso, não é blitz. O policial percebeu o movimento. Olhou rápido em volta, mas não se abalou. Ao contrário, pareceu ainda mais seguro da própria decisão. Leva para o pátio, disse para o parceiro mais novo. Foi ali que meu corpo inteiro tremeu. Meu bruto sendo levado como se fosse contrabando, como se minha história, meus anos de estrada, minha dignidade toda coubessem numa suspeita sem prova. Corri até a frente da carreta, abri os braços. Ninguém vai levar meu caminhão. Esse caminhão é minha vida. O mais velho parou, surpreso por um segundo. O parceiro mais novo baixou os olhos, claramente dividido entre a ordem e a consciência. O sol queimava minha pele, mas eu não sentia. Só o coração batendo forte, descontrolado, como se fosse explodir. E naquele instante, a BR parecia segurar o fôlego junto comigo. Motoristas parados, olhando, a estrada inteira esperando o próximo passo. Eu sabia que estava sozinha diante da lei distorcida, mas também sabia que atrás de mim dezenas de olhares torciam em silêncio. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu firme, quase um grito. Se quiserem levar, vão ter que me arrastar junto. O silêncio que veio depois foi pesado, carregado. O mais velho me encarava, o mais novo hesitava, e a estrada inteira parecia em suspense. E naquele momento eu percebi. Não era só sobre meu caminhão, era sobre respeito, sobre dignidade, sobre não aceitar ser esmagada de novo. E mesmo com o medo queimando por dentro, eu sabia, eu não ia ceder. Eu fiquei parada na frente do Scania, o corpo inteiro tenso, o coração batendo como tambor. O sol queimava minha pele, mas o que ardia mesmo era a humilhação. Eu já tinha engolido muito nessa vida de estrada, mas naquele momento a garganta travou. A injustiça estava entalada de um jeito que não cabia mais dentro de mim. O policial me encarava, frio, braços cruzados, como se esperasse o meu colapso. E ele veio. Não em grito, não em briga, veio em lágrimas. Elas caíram sem pedir licença, pesadas, quentes, descendo pelo rosto queimado de sol. Eu que sempre segurei firme, que aprendi a não chorar para não dar munição para ninguém, desabei ali, no meio da BR, na frente de estranhos e colegas. As lágrimas não eram de fraqueza, eram de raiva, de impotência, de dor acumulada em anos sendo desacreditada, subestimada, provocada. Era tudo isso misturado, explodindo de uma vez só. O mais novo baixou os olhos, visivelmente desconfortável. O mais velho sorriu de canto, satisfeito. Ele tinha conseguido o que queria. Eu tentei falar, mas a voz saiu embargada, quebrada. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Esse caminhão é minha vida. Minha visão embaçou. Eu via o Scania diante de mim, imenso, mas parecia frágil naquele instante, violado, tratado como suspeito. Eu queria protegê-lo como se fosse um filho. Atrás, o som das buzinas cresceu. Primeiro uma, depois várias, longas em coro. O acostamento tremeu com o barulho. A BR reagia comigo, e aquelas buzinas foram como um abraço invisível me segurando em pé quando eu já não tinha forças. Um caminhoneiro gritou de longe: "Força, Marta, isso é abuso." As lágrimas caíam mais ainda. Não porque eu estava sozinha, mas porque percebi que não estava. A estrada inteira via o que acontecia. A minha dor tinha virado dor coletiva. O policial mais velho fez sinal para o parceiro continuar, mas o rapaz hesitou. Olhou para mim, depois para ele e disse baixo: "Chefe, a gente já fez a revista. Não tem nada aqui." O mais velho deu um passo na direção dele, raiva estampada no rosto. "Eu dei uma ordem."
A tensão cresceu ainda mais. Eu enxuguei o rosto rápido, tentando recuperar o fôlego. O silêncio da estrada era cortado apenas pelas buzinas que não paravam. Era como se cada motorista ali estivesse empurrando minha coragem para frente. Eu respirei fundo e, com a voz ainda embargada, soltei: "Podem me humilhar, mas não vão calar a estrada." As palavras ecoaram mais longe do que eu imaginava. Outro motorista gritou: "É isso aí, Marta, a gente tá junto." As buzinas aumentaram de novo, ensurdecedoras. O acostamento virou um campo de resistência. Eu, chorando, em pé diante do meu caminhão e dezenas de vozes me apoiando sem nem precisar sair da boleia. O policial mais velho olhou em volta irritado. O controle que achava ter começava a escapar. Eu percebi. E naquele instante, as lágrimas que escorriam pelo meu rosto já não eram só de dor. Eram também de resistência. O mais novo não se moveu, ficou imóvel, olhando para o chão, claramente dividido. O mais velho esticou o braço como se fosse me afastar, mas parou no meio do movimento. A BR estava contra ele. Ele sentiu isso. Eu respirei fundo, lágrimas ainda rolando mais firme. "Se vocês levarem meu caminhão, não vão levar só meu trabalho. Vão levar a dignidade de todo caminhoneiro aqui." O silêncio que veio depois foi pesado. As buzinas cessaram por um instante, como se todos esperassem a resposta. O policial me olhou fixo, sem sorrir dessa vez. Havia algo diferente nos olhos dele. Não piedade, mas dúvida. Talvez tivesse percebido que não era mais só comigo, era com todos. Eu tremia, chorava, mas estava de pé. E naquele momento percebi que minhas lágrimas não eram fraqueza. Eram a arma mais forte que eu tinha. E pela primeira vez, ele parecia não ter certeza do que fazer. Eu ainda estava com o rosto molhado de lágrimas quando ouvi a voz rouca vindo de trás, firme, atravessando o barulho das buzinas. "Isso é abuso, sim. Essa mulher trabalha direito. Eu conheço ela da estrada." Virei o rosto rápido. Era o seu Valdemar, o veterano da muriçoca azul que eu já tinha cruzado em outras rotas. 60 e poucos anos de tapetão nas costas, barba branca e olhar de quem já tinha visto de tudo na vida. Ele desceu do caminhão devagar, mas a voz saiu forte, sem tremer. "Tá errado," repetiu, apontando para o policial. "Vocês não vão fazer isso com ela, não." As buzinas explodiram ainda mais alto. Primeiro umas 3, depois 10, 20, até virar um coro ensurdecedor. A BR inteira parecia gritar junto com ele. O policial mais velho olhou em volta, incomodado, mas ainda tentava manter a pose. "Voltem para os caminhões de vocês!" gritou autoritário. Ninguém se mexeu. Pelo contrário, mais motoristas desceram, uns de boné, outros com a camisa suada colada no peito, todos firmes, braços cruzados, encarando de longe. Não precisavam falar nada. Só a presença deles já era recado. Eu senti o peito se encher de ar de novo. Não estava sozinha. A estrada tinha se levantado comigo. Seu Valdemar se aproximou mais, o rosto vermelho de sol e de indignação. "Eu rodo esse Brasil há mais de 40 anos. Já vi muita coisa errada, mas isso aqui não passa batido." O parceiro mais novo parecia cada vez mais desconfortável. Coçava a nuca, olhava para o chão, para o asfalto, como quem queria estar em qualquer outro lugar. O mais velho, por outro lado, endureceu ainda mais. "Último aviso, todo mundo para os seus lugares, senão vai ter multa para geral!" gritou a voz já sem a mesma segurança, e foi aí que aconteceu. Um caminhoneiro de chapéu, parado mais atrás, abriu a porta da boleia e puxou o microfone do PX. A voz dele saiu forte, ecoando na frequência de todo mundo ali. "Rapaziada, vamos mostrar que caminhoneiro não abaixa a cabeça para injustiça. Quem tiver comigo, segura a buzina agora." O som veio como explosão. Centenas de buzinas juntas, um grito metálico que fez o ar tremer, que fez o peito de cada um vibrar. Era impossível não arrepiar. O chão parecia sacudir debaixo dos pés. O policial mais velho recuou meio passo, surpreso. Ele não esperava que a BR inteira fosse se levantar contra ele.
Eu não aguentei. As lágrimas caíram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de impotência, eram de força. A estrada tinha me abraçado. Olhei para o seu Valdemar, que parou do meu lado, firme, braços cruzados, encarando o policial como quem diz: se mexer nela, mexe comigo também. Ninguém aqui vai aceitar injustiça. Ele disse, baixo, mas audível. Essa mulher é trabalhadora, respeita. O silêncio que veio depois das buzinas foi pesado. Só se ouvia o ronco de motores ligados, prontos, como se estivessem esperando a ordem para avançar todos juntos. O policial mais velho olhou em volta. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dele. Não era mais só eu contra ele. Era eu, seu Valdemar, e toda a BR. Eu respirei fundo, o peito aberto, e falei alto, firme, mesmo com a voz embargada. Meu caminhão não vai ser levado. Essa estrada sabe quem eu sou e não vai me deixar cair. Mas buzinas responderam como o eco da minha voz. O parceiro mais novo suspirou, quase aliviado, e deu 2 passos para trás. O mais velho apertou os dentes, respirou fundo, mas não disse nada. Ficou parado, olhando para a multidão de caminhoneiros, como se calculasse o próximo passo. Seu Valdemar se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Aguenta firme, Marta. A estrada está contigo. E naquele instante, eu percebi que não importava o que acontecesse depois. Porque não era mais só sobre mim. Era sobre todos nós. A BR tinha gritado. E aquele grito ninguém ia conseguir calar. O barulho das buzinas ainda ecoava no peito quando o silêncio caiu de repente. Era como se todo mundo tivesse prendido o ar, esperando a próxima jogada. O policial mais velho respirou fundo, ajeitou o cinto, mas eu vi. A postura dele já não era a mesma. O olhar duro tinha virado incômodo, quase receio. Ele olhou em volta. A fileira de caminhões parados, motoristas de braços cruzados, outros ainda dentro das boleias, mas todos atentos. Era um mar de olhares em cima dele, cobrando, exigindo respeito. Não havia como manter o teatro de autoridade. O parceiro mais novo foi o primeiro a se mexer. Devolveu os documentos para mim, rápido, sem falar nada. Só isso já bastou para eu sentir um alívio atravessando o peito, ainda que pequeno. Mas o mais velho ficou imóvel, segurando o próprio orgulho como se fosse arma. Tá liberada, ele disse, a voz seca sem olhar nos meus olhos. Demorou 1 segundo para eu acreditar no que tinha ouvido. Tá liberada. Assim, sem explicação, sem desculpa, sem nada. Depois de tudo, do lacre quebrado, da humilhação, das lágrimas, ele simplesmente desistia. Como é que é? Perguntei, a voz ainda trêmula. Ele não repetiu. Apenas deu de ombros, fez sinal para o parceiro recolher o que tinha largado no chão e virou as costas. As buzinas voltaram, mas agora em outro tom. Não de protesto, de vitória. Um som forte, coletivo, que parecia lavar a estrada inteira. Eu respirei fundo, senti o ar encher os pulmões e finalmente soltei as lágrimas que ainda restavam. Dessa vez, não de dor, de alívio. Subi devagar na boleia, cada passo pesado, mas firme. Quando fechei a porta, encostei a testa no volante. O Scania estava lá, ainda intacto apesar de tudo. O ronco do motor desligado parecia esperar meu comando para voltar a falar. Seu Valdemar se aproximou da minha janela, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Eu disse, menina, aguenta firme que a estrada não larga os seus. Obrigada, Valdemar. Minha voz saiu fraca, mas sincera. Se não fosse vocês, eu não sei. Ele sorriu de canto, aquele sorriso cansado de quem já viu muita coisa, mas ainda acredita no pouco de justiça que a estrada pode dar. Isso aqui não é favor, Marta. Isso aqui é a BR mostrando que caminhoneiro não roda sozinho. O nó na garganta apertou de novo. Eu sabia que ele tinha razão. Naquele acostamento, não era só a minha dignidade em jogo. Era a de todos que carregam o país no baú, na caçamba, no tanque. Girei a chave. O ronco do Scania voltou forte, vibrando dentro da boleia. Foi como um abraço, como se o bruto dissesse, eu tô aqui, firme contigo. Aquele som me devolveu a força que eu achava ter perdido.
O policial mais velho ainda estava por perto, fingindo arrumar papéis, mas sem coragem de me encarar. Passei a marcha devagar, olhei direto para ele pelo retrovisor. Não disse nada. O silêncio foi minha resposta. À medida que avancei, os motoristas começaram a abrir caminho, levantando as mãos em aceno, buzinas curtas em saudação. Era como se cada gesto dissesse: "Você venceu." No peito ainda doía o que tinha acontecido. O lacre rompido, as provocações, a humilhação. Mas junto vinha algo maior. A certeza de que eu não estava sozinha. A estrada tinha gritado por mim. E o som desse grito ia ecoar em cada quilômetro que ainda estava por vir. As mãos ainda tremiam quando agarrei a maçaneta da porta. Parecia que o metal estava quente demais, mas era só o nervosismo queimando por dentro. Subi na boleia devagar, como quem volta para casa depois de um incêndio. O Scania estava ali, firme, silencioso, mas cheio de marcas do que tinha acabado de acontecer. A lona jogada, ferramentas fora do lugar, o lacre rompido. Era como ver um amigo machucado. Sentei no banco e fechei a porta. O silêncio dentro da cabine foi imediato, abafando o burburinho da estrada lá fora. Apoiei as mãos no volante, respirei fundo. Foi ali que senti a primeira onda de alívio. Eu estava de volta no meu território. Girei a chave. O motor respondeu com um ronco grave, forte, vibrando no peito. Era como se o caminhão tivesse me dizendo: "Levanta, Marta, eu tô aqui." Ainda somos nós dois contra a estrada. Aquele som me deu força. As lágrimas que ainda restavam secaram rápido, substituídas por uma sensação de resistência. No retrovisor, vi os outros motoristas acenando. Alguns ergueram o braço para fora da boleia, outros responderam com buzinas curtas. Não precisei ouvir palavras, eu sabia. Todos eles estavam comigo. A estrada tinha se erguido por mim, e aquilo não era pouca coisa. Engatei a marcha, o Scania deslizou no asfalto, e por um instante tudo pareceu voltar ao normal. Mas dentro de mim nada era igual. O coração ainda estava apertado, mas agora batia no ritmo do motor. Cada quilômetro rodado era como um passo para longe da humilhação, mas também um lembrete de que ela tinha acontecido. A cada curva, a cada vento que batia pela janela, eu lembrava do olhar frio do policial, das mãos deles mexendo no meu bruto como se fosse sucata, do sorriso debochado, da frase cuspida: "Essa estrada não é lugar de mulher." A raiva voltava, mas junto dela vinha a resposta da BR, aquele coro de buzinas, o grito coletivo que me ergueu quando eu estava caída. O rádio PX chiou de repente. Era o seu Valdemar. "Tá firme, Marta?" Engoli em seco, segurei a voz para não embargar. "Tô sim, Valdemar. O bruto tá comigo e eu tô com ele. Vamos rodar." Ele riu do outro lado, aquela risada cansada, mas cheia de cumplicidade. "Isso aí, menina, não deixa a estrada te dobrar." Desliguei o PX e fiquei em silêncio por um tempo, só ouvindo o ronco do motor. Aquele som era mais do que música. Era resistência, era lembrança, era futuro. De repente, senti algo estranho. O corpo ainda tremia, mas já não era medo, era adrenalina. O susto tinha virado força. Eu percebi. Se sobrevivi àquilo, podia enfrentar qualquer serra, qualquer blitz, qualquer curva traiçoeira. Olhei para o painel, para as fotos dos meus filhos coladas ali, toquei com a ponta dos dedos e um sorriso escapou. A mãe não caiu, meus amores, não caiu. O Scania avançava firme, engolindo o asfalto. A cada quilômetro eu sentia que recuperava não só a viagem, mas também a mim mesma. Mas a estrada nunca é previsível. Logo à frente, avistei uma viatura estacionada no acostamento. O coração deu um salto, mas logo percebi. Era outra equipe, distante, só observando. Ainda assim, foi o bastante para me lembrar que o que tinha acontecido podia se repetir a qualquer momento. O peito apertou de novo, mas dessa vez diferente. Não era mais medo. Era indignação transformada em determinação. Eu sabia que aquilo não podia ficar só na memória.
Eu e o Scania seguimos, o sol já descendo devagar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Era bonito de ver, mas dentro de mim o cenário ainda era de batalha. Eu tinha voltado para a boleia com as mãos trêmulas, mas agora segurava o volante com firmeza. A estrada me lembrava que ainda havia muito chão pela frente. E eu sabia. Dessa vez, cada quilômetro rodado ia ser mais do que transporte. Ia ser resistência, porque depois do que aconteceu, eu já não era só caminhoneira. Eu era a voz da estrada. E a estrada tinha acabado de me devolver a confiança que tentaram arrancar de mim. O Scania já estava embalado de novo, ronco firme, quando o rádio PX chiou. Uma voz conhecida entrou na frequência, meio rouca, carregada de emoção. Marta, confirma aí. Tá rodando? Sorri sozinha dentro da boleia, ainda com o coração apertado. Apertei o microfone. Confirmado, parceiro. Tô rodando. Era o seu Valdemar, claro. Aquele velho bruto não ia perder a chance de me dar mais uma palavra. Sabia que você não ia arregar. A estrada não derruba quem nasceu nela. A voz dele trouxe calma, mas logo depois outra entrou, mais animada, de um caminhoneiro que eu não conhecia bem. Ô, Marta, você não viu daqui? A hora que você falou firme, os botina perderam o rumo. A BR inteira ficou contigo. Foi bonito de ver. Meu peito encheu, eu não tinha ideia do quanto tinha repercutido. Na hora, só via o que estava na minha frente. A farda, o deboche, a dor. Mas agora percebia que, enquanto eu tremia, dezenas me seguravam invisivelmente. Outro motorista entrou na frequência, voz grossa, sotaque carregado do interior de Minas. Caminhoneira raiz, cê mostrou coragem. Se fosse comigo, não sei se eu aguentava. Respirei fundo, ajeitei a postura no banco. Eu não aguentei não, parceiro. Eu chorei. Chorei na frente de todo mundo. Silêncio por uns segundos no PX. Então o mineiro respondeu: e daí? Chorar não é fraqueza. É coragem também. Você chorou de indignação e a estrada inteira chorou contigo. As palavras bateram forte. Eu engoli em seco. Ele estava certo. Outra voz entrou, dessa vez feminina, rara de se ouvir no rádio. Marta, aqui é a Jéssica, toca um cara chata, vi tudo. Só quero dizer, você não imagina o que fez hoje por todas nós. Meu coração disparou. Uma colega de estrada. E ela estava ali, rodando, escutando, se reconhecendo na minha luta. Obrigada, Jéssica, respondi, a voz embargada. Eu só tentei segurar o que era meu. Segurou por todas nós. Ela devolveu firme. As buzinas que antes ecoavam no acostamento agora se repetiam pelo rádio. Motoristas apertavam a buzina curta e solta, como se fosse forma de aplaudir. O som metálico repetido na frequência parecia uma música feita de solidariedade. O rádio chiou de novo. Marta, eu sou o Claudinei. Toco um barracão de zinco. Minha Cristal estava ouvindo comigo no Viva Voz e ela falou: essa mulher é bruta de verdade. Você ganhou respeito até dentro da minha casa. Eu não aguentei. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram leves, carregadas de orgulho. Obrigada, Claudinei. Obrigada, rapaziada. Vocês não sabem o quanto isso está me segurando agora. O PX explodiu em respostas quase ao mesmo tempo. Tamo junto. A estrada é nossa família. Ninguém solta a mão de ninguém no tapetão. Sorri, chorando. Era como se cada voz fosse uma mão me puxando de volta para o eixo. Eu tinha descido naquele acostamento me sentindo sozinha, frágil. Agora, de volta ao volante, percebia que não existe solidão na estrada quando o caminhoneiro decide se unir. Seu Valdemar entrou de novo, mais calmo, mais firme. Escuta o que eu vou te falar, Marta. O que aconteceu hoje não vai morrer aqui. Essa história vai correr pelas rádios, pelos postos, por cada mesa de café de beira de estrada. E cada vez que alguém contar, vai ter caminhoneira que vai se sentir mais forte. Eu fechei os olhos por um segundo, o ronco do motor embalando o momento. Ele tinha razão. Não era só minha dor, era uma marca na BR, uma cicatriz coletiva, mas também um símbolo. Valdemar, falei engolindo a emoção. Eu não pedi para ser exemplo de nada. Eu só queria rodar em paz.
É sempre assim, menina. Quem menos espera acaba virando voz. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dele ecoarem. Era verdade. Eu não queria ser símbolo, mas talvez a estrada tivesse escolhido por mim. O rádio ainda chiava com vozes misturadas, uns rindo, outros lembrando de histórias parecidas, cada um jogando mais lenha na fogueira da união. E ali, no meio do barulho, eu percebi que a solidão da boleia tinha desaparecido. Eu e o Scania seguíamos rodando, mas era como se cada voz estivesse dentro da cabine comigo. O preconceito, a humilhação, a provocação, tudo ainda doía. Mas agora tinha algo maior, algo que ecoava mais alto. A certeza de que caminhoneiro nenhum está sozinho quando a estrada resolve falar. E naquele dia, a BR tinha falado por mim. E eu sabia, ainda ia falar muito mais. O motor do Scania cantava firme, mas dentro de mim ainda era silêncio. Eu rodava no tapetão como se cada quilômetro fosse um travo preso na garganta. As lágrimas já tinham secado no rosto, mas a lembrança delas ainda estava quente, viva, latejando como ferida aberta. Sempre achei que chorar na estrada era fraqueza. Meu pai me dizia quando eu era menina: na boleia, Marta, lágrima não resolve buraco, não segura ladeira, não troca pneu. E eu cresci acreditando nisso. Engoli choro em tantos acostamentos que já perdi a conta. Fiz da dureza uma armadura. Mas naquele dia, diante de todos, eu chorei. E o que mais me assombrava não era ter chorado. Era perceber que aquele choro tinha feito a BR gritar junto comigo. Segurei firme o volante, olhando para o horizonte. O sol já baixava devagar, pintando a estrada de dourado, como se quisesse encobrir as marcas daquele episódio. Mas não tinha como apagar. O rádio PX estava quieto agora, só chiados de vez em quando. O silêncio me deixou sozinha com os pensamentos. E eu encarei a pergunta que vinha martelando. Será que chorar foi sinal de fraqueza ou de força? Fechei os olhos por um instante, ouvindo o ronco do Scania. E entendi. Aquelas lágrimas não foram desistência, foram resistência. Elas mostraram o peso do que estavam tentando fazer comigo. E mais do que isso, mostraram para todo mundo em volta que havia um limite que não podia ser ultrapassado sem reação. As lágrimas denunciaram o que a boca não conseguiu falar. Lembrei da voz do mineiro no PX mais cedo. Chorar não é fraqueza, é coragem também. Aquilo ficou ecoando dentro de mim, e talvez ele tivesse razão. Talvez o choro fosse justamente o que fez todo mundo levantar da boleia e buzinar junto. Pensei em Mariana, minha filha, me chamando de dura quando não mostrava emoção. Pensei em João Pedro, dizendo que eu escondia a dor para não preocupar ninguém. Eles sempre quiseram ver esse lado meu, mas eu nunca deixava. E agora, pela primeira vez, a estrada inteira tinha visto. E eu percebi. Não era vergonha. Era transformação. Deixei o Scania correr leve, numa descida longa. O vento entrou pela janela, batendo no rosto, secando o que ainda restava de lágrima. E no fundo, senti uma paz estranha, como se tivesse atravessado um túnel escuro e encontrado luz na saída. O acostamento lá atrás ainda me doía, a humilhação, o deboche, a sensação de invasão. Tudo isso ainda estava gravado em mim. Mas junto com a dor tinha um aprendizado. Na estrada, a gente costuma dizer que cada quilômetro deixa marca, e aquele tinha deixado uma marca que eu jamais ia apagar. Mas era uma marca que também me fortaleceu. Olhei outra vez para o painel, para as fotos dos meus filhos. Toquei com a ponta dos dedos e falei baixinho só para mim. A mãe chorou sim, mas a mãe não caiu. As palavras me deram força. O rádio chiou de novo, trazendo a voz calma do seu Valdemar. Marta, como é que tá aí? Tô firme, Valdemar, mais firme do que antes. Eu sabia. Ele riu aquela risada cansada. Sabe por quê? Porque lágrima lava a alma, menina. E depois que lava, ninguém segura mais. Desliguei o PX, sorrindo sozinha. Ele tinha razão. A estrada seguia à minha frente, infinita. E eu entendia que as lágrimas que derramei naquele acostamento não eram sinal de que tinha perdido.
Era um sinal de que tinha sobrevivido. E dali em diante eu ia rodar diferente, porque agora eu sabia o peso e o valor das lágrimas. E nunca mais ia confundir isso com fraqueza. O ronco do Scania preenchia a cabine, grave e constante, mas dentro de mim só existia silêncio. Não aquele silêncio leve que acalma, era silêncio pesado, que ocupa espaço, que força a gente a encarar o que não quer. Rodava sozinha, quilômetros e mais quilômetros, e cada pedaço de asfalto parecia me obrigar a pensar no que tinha acabado de viver. A humilhação, o deboche, as lágrimas que caíram sem que eu pudesse segurar. Tudo voltava em flashes, como se a estrada projetasse na minha frente. Segurei o volante firme, olhando o horizonte. O sol já começava a descer, alaranjando o céu, e a paisagem parecia calma demais diante da tempestade que eu carregava dentro. Por muito tempo, minha vida foi só isso: estrada, carga, volante. Sempre achei que era força, que era coragem não desviar do destino. Mas depois daquele acostamento, eu comecei a me perguntar se não tinha me perdido no meio desse caminho. Quantos anos eu já tinha dado para esse tapetão? Quantas festas, quantos abraços, quantos domingos de sol eu troquei pela solidão da boleia. As buzinas de apoio, as vozes no PX, tudo ainda ecoava. Eu não estava sozinha. Mas ao mesmo tempo, a estrada me lembrava de um fato cruel. Quando a poeira baixasse, cada caminhoneiro ia seguir para o seu canto. E eu ia seguir só. A cada curva, a cada quilômetro, essa ideia apertava o peito. Parei num ponto de apoio pequeno, só para respirar. Desci do caminhão, estiquei as pernas, senti o cheiro de terra quente misturado com diesel. Era fim de tarde. O barulho de grilos já começava a disputar espaço com os motores que passavam. Encostei na lateral do Scania, a mão deslizando pela pintura cinza nardo. Ele ainda estava marcado pelo abuso, pela revista sem cuidado, pelo lacre rompido. Mas ali estava ele, firme, inteiro. Só nós dois, parceiro. Falei baixinho. Só nós dois. Fechei os olhos por um instante. O silêncio da estrada parecia falar comigo. Era como se perguntasse: "E aí, Marta, até quando você vai aguentar?" Subi de novo, liguei o motor, deixei o ronco preencher a boleia. O Scania sempre me respondeu, sempre esteve comigo, nunca me deixou na mão. Mas eu... Será que ainda dava conta de estar à altura dele? O rádio PX chiou, mas dessa vez desliguei. Queria silêncio. Queria escutar só a mim mesma, e no meio daquele vazio veio a lembrança de Mariana me abraçando antes da última viagem. "Mãe, você já fez mais do que precisava. Descansa um pouco." E do João Pedro, sério, olhando nos meus olhos: "A estrada vai te engolir, mãe. Sai enquanto dá tempo." Acelerava devagar, mas as palavras deles aceleravam dentro de mim. Eu sempre disse que a estrada era meu lugar. Mas e se não fosse mais? Por dentro, uma luta. Parte de mim queria seguir rodando até o fim, viver e morrer no tapetão. Outra parte pedia pausa, pedia vida fora do ronco do motor. De repente, um carro pequeno passou por mim. Buzinou curto e um menino pela janela gritou: "Força, caminhoneira! Eu vi você na Blitz!" Fiquei sem ar. Ele devia ter visto algum vídeo, algum comentário correndo pelo WhatsApp de caminhoneiro. O mundo hoje espalha histórias mais rápido do que vento em reta. Sorri, emocionada, e buzinou de volta. O menino acenou e o carro sumiu na frente. A estrada tinha me dado mais um recado. O que eu vivi já não era só meu. Tinha virado história da BR. Segui rodando, coração apertado, mas também quente. Eu sabia que ainda tinha muito chão até Santos e muito mais chão dentro de mim para percorrer. O silêncio continuava, mas já não era só dor, era reflexão. Era o peso de uma vida inteira no volante. E era também o início de uma transformação, porque eu entendia pela primeira vez que talvez meu papel na estrada fosse maior do que entregar carga. Talvez fosse o de mostrar que caminhoneiro não abaixa a cabeça, e que até no silêncio a estrada fala, e eu estava ouvindo.
O céu já se apagava em tons de laranja quando dei uma olhada rápida no retrovisor. A imagem voltou como soco no peito. Cones no acostamento, viatura atravessada, caminhoneiros descendo das boleias, braços cruzados, buzinas rasgando o ar como um grito coletivo. Era impossível não lembrar. Quanto mais o Scania avançava, mais aquele reflexo me perseguia. A cena não tinha ficado lá atrás na rodovia. Ela seguia comigo, grudada como poeira de estrada que não sai nem com chuva. As buzinas ainda ecoavam nos ouvidos. Não eram barulho, eram palavras. Cada toque era indignação, cada som metálico era recado. Não tá certo o que fizeram com você, não tá certo o que fazem com a gente. Engoli em seco. A estrada já me ensinou que a gente nunca sai igual depois de um acontecimento grande. E eu sabia, aquele dia não tinha marcado só a mim, tinha marcado todo mundo que esteve lá. A imagem dos motoristas parados, alguns descendo, outros só buzinando, voltou inteira. Eu via nos rostos deles algo que não era só solidariedade, era raiva também. Era um basta preso há muito tempo que encontrou voz naquele acostamento. Passei a mão no rosto tentando afastar a lembrança, mas não deu. Cada detalhe vinha nítido. O deboche do policial, o silêncio do parceiro dele, a hesitação, o sorriso torto e depois o grito da BR. Suspirei fundo, apertando o volante. Senti a vibração do Scania, como se ele também tivesse engolido aquele dia. Era como se meu bruto guardasse as memórias junto comigo. O ronco do motor era mais pesado, mais profundo. No rádio PX, vozes de vez em quando comentavam. Uns diziam que a notícia já tinha corrido, que em outros postos os motoristas estavam comentando a cena. Era inevitável. Blitz todo mundo pega. Mas aquilo tinha sido diferente. Aquilo tinha sido afronta. Eu sabia que logo, nas mesas de café de beira de estrada, a história ia ser repetida, contada em detalhes, talvez até exagerada. Mas não importava, porque o que tinha acontecido já não era só meu. Era da estrada. O que doía mais era saber que podia acontecer de novo. Não só comigo, mas com qualquer um. Era injustiça sistemática, que escolhia a hora e a pessoa para despejar abuso. E aquele dia só mostrou que, quando acontece, a estrada inteira sente. Olhei outra vez no retrovisor. Dessa vez, não vi viatura nem cone. Vi meu próprio rosto refletido no espelho lateral. Olhos vermelhos, marcas de lágrima. Mas também algo que eu não via há muito tempo, firmeza. Porque no meio da indignação tinha nascido algo diferente. Eu entendi que não podia mais ser só passageira da própria vida, deixando os quilômetros decidirem por mim. Aquele retrovisor me mostrava que, se eu tivesse abaixado a cabeça, o silêncio teria vencido. Mas não abaixei. Eu chorei. Sim, eu tremi. Mas eu fiquei. E agora, cada vez que eu olhasse pelo retrovisor, ia lembrar. A estrada tem memória. E aquele acostamento não seria esquecido. Deixei o Scania correr solto por mais alguns quilômetros. O vento entrava pela janela, carregando o cheiro de asfalto quente e mato queimado. A mente ainda voltava para o mesmo ponto, mas dessa vez não como peso, e sim como certeza. No retrovisor estava a indignação. Mas no horizonte à frente estava a mudança, e era para lá que eu seguia. A noite ainda não tinha chegado por completo. O céu estava entre o azul profundo e o dourado da despedida do sol, e o Scania seguia firme, engolindo quilômetros, como se também quisesse deixar aquele episódio para trás. Mas por mais que o asfalto avançasse, o pensamento ficava rodando dentro de mim. O que tinha acontecido na Blitz ainda doía, claro, mas havia algo novo crescendo junto com a dor. Uma semente. Eu não sabia se era esperança ou teimosia, mas ela estava ali, germinando em silêncio. Pensei em cada buzina que ecoou na BR, em cada motorista que desceu da boleia, em cada palavra de apoio que saiu no PX. Aquela união não tinha sido planejada. Foi espontânea, quase instintiva, e isso era o que a tornava poderosa. Na estrada, cada um roda por si. Cada um carrega sua carga, sua vida, seus problemas,
Mas quando a injustiça aperta, parece que todo mundo lembra de uma verdade simples. Sozinho, a gente não é nada. Respirei fundo, o cheiro de diesel ainda impregnado na cabine. Toquei o painel como quem agradece. O Scania tinha sido meu escudo e minha testemunha, mas naquele dia quem me sustentou mesmo foi a estrada em couro. E aí me veio uma reflexão que não consegui evitar. Dignidade não é luxo, é necessidade. É tão vital quanto o diesel no tanque. A gente pode até seguir rodando sem dinheiro, sem conforto, sem descanso. Já fiz isso muitas vezes. Mas sem dignidade, nenhum caminhoneiro vai longe. Lembrei da Jéssica, a caminhoneira que falou comigo no rádio. Você não imagina o que fez hoje por todas nós, ela disse. Talvez fosse exagero. Eu não tinha feito nada além de resistir, chorar e não recuar. Mas talvez fosse isso mesmo o valor. Mostrar que chorar não era cair. Meu pai sempre dizia que estrada ensina mais do que qualquer escola. E naquele dia, a lição foi clara. Solidariedade é o que mantém a gente em pé quando tudo tenta nos derrubar. Olhei para o horizonte, faróis já começando a surgir de quem vinha no sentido contrário. Pensei nos meus filhos, na vida que eu escolhi e na vida que eles escolheram. Eles não quiseram estrada e talvez estivessem certos, mas dentro de mim, apesar da dor, ainda havia amor pelo tapetão. Não era amor cego, desses que não enxergam falhas. Era amor sofrido, consciente, cheio de cicatrizes. Um amor que sabia que estrada cobra caro, mas também devolve em lições, em amizades, em momentos de liberdade que nenhum outro lugar dá. Sorri sozinha, as mãos firmes no volante. Eu tinha sentido o gosto amargo da humilhação, mas também o gosto doce da solidariedade. Era como café forte, queima na boca, mas desperta. E foi aí que entendi. O que nasceu naquele acostamento não foi só indignação, foi esperança. Esperança de que, se a gente gritar junto, se a gente se apoiar, talvez um dia a estrada seja mais justa. Talvez meus filhos nunca queiram esse volante. Mas se um dia alguma outra mulher, alguma outra caminhoneira, pegar a boleia e enfrentar o mesmo que eu enfrentei, ela não vai estar sozinha. Vai ter a lembrança desse dia, a lembrança das buzinas, a lembrança do grito da BR. E isso já é uma vitória. O motor seguia roncando e no peito o peso começava a se transformar em leveza. Não porque eu esqueci, mas porque entendi. A estrada não perdoa, mas também não abandona. E quando ela decide falar, ninguém consegue calar. Naquele fim de tarde, rodando sozinha, percebi que não era só mais uma viagem para o porto. Era um marco, uma semente que ia germinar em cada história contada nos postos, em cada conversa no PX, em cada lembrança de quem viu. E eu, mesmo sem querer, tinha virado parte disso. Segui rodando, com a certeza de que aquela semente não era só minha, era da estrada inteira, e que cedo ou tarde ia florescer. O sol já estava baixo, queimando o horizonte num laranja forte, quando deixei o acostamento e voltei a embalar o Scania. O ronco do motor preenchia a cabine como uma música conhecida, dessas que confortam porque nunca mudam o tom. O volante firme nas mãos me lembrava que, apesar de tudo, eu ainda estava no comando. Olhei pelo retrovisor. Atrás de mim, só as lembranças da Blitz, do abuso, das buzinas que me sustentaram. Mas não eram lembranças que me puxavam para trás. Eram marcas que me empurravam para frente. Respirei fundo, o cheiro de diesel misturado com vento quente batendo pela janela. Era pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pelo que ficou, leve pelo que ainda vinha. A estrada seguia diante de mim, reta e infinita, cheia de possibilidades. Cada quilômetro que avançava era um pedaço de dignidade recuperada. Eu sabia, nada daquilo tinha sido à toa. O rádio PX chiou. Uma voz desconhecida entrou com sotaque carregado do sul. Marta, confirma? Tamo aqui do outro lado rodando e já estão falando da sua história. Você não tem ideia do que representou. Sorri sozinha. Aquilo me arrepiou. A notícia já tinha corrido mais rápido que eu podia imaginar. Não era só um acontecimento isolado.
Era assunto de estrada, e estrada não esquece fácil. Respondi simples: tô firme, parceiro, só seguindo viagem. Mas por dentro eu sabia que não era só isso. Seguir viagem naquele momento era muito mais do que cumprir a entrega. Era seguir carregando também o que aconteceu, o que mudou, o que se transformou dentro e fora de mim. O Scania acelerava, e eu sentia cada vibração como se fosse pulsação. A cabine era meu abrigo, minha trincheira, meu lar. E mais uma vez ela me acolhia depois de uma batalha. Olhei para o painel. As fotos dos meus filhos estavam lá, firmes, coladas como sempre. Mas agora tinham outro peso. Antes era um lembrete da saudade. Agora eram também sinal de propósito. Tudo o que vivi naquele acostamento não foi só por mim. Foi por eles também. Para que, mesmo fora da estrada, eles saibam que dignidade é coisa que a gente não negocia. O céu escurecia devagar. As primeiras estrelas já se acendiam tímidas, e eu pensei, a estrada é isso, escuridão e luz, silêncio e buzina, dor e recomeço. Um ciclo eterno, sem fim, e eu fazia parte dele. As lágrimas já não vinham. No lugar delas havia um sorriso discreto, quase teimoso. Eu tinha perdido um pedaço de mim naquele acostamento, mas também tinha ganhado outro. Um pedaço mais forte, mais consciente, mais humano. Cada curva que passava parecia dizer: segue, Marta, ainda tem muito chão. E eu seguia, não sabia até quando, nem para onde exatamente depois daquela entrega, mas sabia que enquanto tivesse volante nas mãos, cada quilômetro seria também uma forma de resistência. O horizonte escureceu de vez, mas lá na frente ainda havia uma faixa clara, última lembrança do sol se despedindo. Era bonito de ver, e eu entendi que a estrada não acaba. Ela continua, sempre, assim como eu. Com o Scania roncando firme, o coração marcado, mas cheio de esperança, segui viagem. Levando não só a carga no baú, mas também a certeza de que cada quilômetro pode ser luta. E também recomeço. No fim das contas, a estrada mostrou que não é só sobre carga entregue ou quilômetro rodado. É sobre dignidade, sobre levantar a cabeça quando tentam te dobrar, sobre descobrir força justamente no momento em que a gente acha que não tem mais nenhuma. As lágrimas que caíram naquela BR não foram sinal de fraqueza, mas de coragem. E cada buzina que ecoou foi prova de que ninguém roda sozinho quando a injustiça pesa. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de alguma situação em que também precisou resistir, então retribui essa viagem. Deixa o like, compartilha esse vídeo e escreve aqui nos comentários de qual pedaço do tapetão você está assistindo. Sua voz também faz parte dessa estrada. E quanto mais a gente se junta, mais longe a mensagem chega. E se você quer continuar viajando com a gente, vivendo histórias que batem forte no coração e revelam a alma da boleia, se inscreve no canal. Esse gesto simples é como engatar a marcha para seguir viagem juntos. Porque aqui, cada história é combustível para outra. Agora me diz, se fosse você naquela blitz, teria conseguido segurar firme ou teria deixado a estrada decidir por você?